Bom dia, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe. Diaconisa Silvani, essa manhã, com a oração e o versículo, amém? Eu peço desculpa ontem não poder ter entrado, mas Deus sabe todas as coisas, amém? Deus abençoe. Então, o nosso versículo hoje para a nossa meditação na palavra do Senhor é Marcos 9:17, amém? Que fala assim: E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem o espírito imundo. Glória a Deus, aleluia. Aqui, meus irmãos, Jesus estava com uma grande multidão, orando pelaquela multidão. E ali se apresenta um homem falando do seu filho. E o seu filho estava demoniado, e Jesus imediatamente pergunta a ele a respeito do seu filho. Jesus, glória a Deus, aleluia, ele se interessa por esse jovem que tinha esse espírito imundo. Antes de tudo, eu gostaria de pedir a vocês para deixar o likezinho de vocês, amém? Quando entrar no meu vídeo, deixar o likezinho de vocês. Logo, deixando o likezinho para não esquecer, amém? Deus abençoe. E aqui esse pai preocupado com essa situação com seu filho. O que ele faz? Ele estava na multidão, preocupado, e ali ele sai para fora e ele chega até Jesus e fala da situação que ele estava na sua casa. Era uma situação que só poderia resolver só Jesus, porque era algo espiritual. E Jesus imediatamente ele pergunta a esse pai a situação do seu filho, da quando o seu filho havia essa doença. E o pai fala com Jesus, olha, da quando é pequeno, ele tem essa doença. E quando dá as crises, ele cai perto do fogo ou cai na água, e ele sofre muito com essa situação. Jesus, nós sabemos que aonde nosso Senhor Jesus Cristo ele ia, ele não escolhia lugares para pregar. Ele ia aonde o Pai mandava ele pregar. E aqui ele manda chamar o jovem, glória a Deus, aleluia. Não sei se era jovem ou se era adolescente, eu só sei que manda chamar, e aquela criança, ele começa a orar, mas antes de orar naquela criança, o Senhor faz pergunta a esse pai. E esse pai lhe responde todas as perguntas, só que ele fala algo aqui, meus irmãos, que eu fico assim meia preocupada. Ele fala assim: porque antes eu cheguei até os seus discípulos para eles orar no meu filho e expulsar, só que eles não conseguiram. Olha só, os discípulos de Jesus, quando Jesus se encontrava na terra, eles confiavam muito no Senhor, a ponto deles não se preocupar com a vida espiritual deles, porque eles tinham sempre o mestre do lado deles, para ajudar eles, socorrer eles. E por isso eles não se preocupavam muito com a sua vida espiritual. Demonstra, no meu pensar, demonstra isso, que eles, por eles confiar, ter sempre o mestre do lado deles, eles não mostra que eles não oravam o suficiente. Glória a Deus, aleluia. E aqui eles falam: quando eu já fui no discípulo, mas eles não conseguiram expulsar. Quer dizer que eles não estavam na posição que o Senhor chamou. Eles não oravam o suficiente, eles não jejuavam, porque, meus irmãos, o jejum e a oração, essas duas coisas junto, e também a
a palavra de Deus. São 3 armas que o crente tem que ter na sua vida, para ele ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Aqui, esse discípulo mostrava que eles nem oravam e nem jejuavam, porque a oração, jejum e a palavra faz com que o crente tenha autoridade no mundo espiritual. E aqui demonstra que eles não tinham autoridade nenhuma para expulsar os demônios. Aqui eles levaram, esse homem foi até Jesus, porque os discípulos não tinham conseguido expulsar aquela entidade que estava naquela criança. E Jesus aqui ele ficou muito preocupado em ver que os discípulos não estavam na posição que Jesus queria. Era a posição de expulsar os demônios, de estar ao lado de Jesus, mas também fazendo a obra como Jesus fazia. Nós temos que estar sempre preparados, irmãs, meus irmãos, para quando o Senhor nos chamar em qualquer área da nossa vida, nos chamar no nosso ministério, nós estamos prontas, nós estamos em obediência ao Senhor, servindo o Senhor como Ele quer. Não é fácil, mas também não é difícil nós seguir as ordenanças do Senhor, que são essas, de estar na presença de Deus, de orar e também jejuar e procurar ler a sua palavra, porque só assim nós vamos ter autoridade no mundo espiritual. Para quando o Senhor nos chamar, dizer assim, vai em uma casa, porque lá se encontra uma pessoa endemoniada, ou na igreja, glória a Deus, aleluia, nós estamos prontas para ajudar o nosso pastor a fazer a obra. Nós temos que ser reconhecidos, meus irmãos, no mundo espiritual. Quando nós orar, nós ser reconhecida. Elias, ele era reconhecido no mundo espiritual. Quando ele orava,